Vaz é aluno finalista do mestrado integrado em Engenharia de Comunicações na Universidade do Minho, tendo também frequentado o curso de liderança na Academia Militar. Foi criador e é vice-presidente do Núcleo de Engenharia de Comunicações da Universidade do Minho e desenvolveu o tema de dissertação do mestrado, uma infraestrutura virtual de nível 2 para interligação de máquinas virtuais em larga escala sob a supervisão do professor António Costa e da professora Maria João Nicolau, que estão lá presentes. Olá, boa tarde. O tema que eu venho aqui apresentar originou-se com a minha dissertação de mestrado, que foi realizada este ano, e os temas que eu vou abordar nesta apresentação vou dar um leve olhar sobre a utilização rápida. O que é que são redes virtuais nível 2? Quais são as abordagens que são utilizadas na literatura para a sua criação, a proposta que temos cá a oferecer, os testes que foram realizados e as conclusões que podemos apresentar. A virtualização, antigamente, referia-se ao conjunto de técnicas usadas para permitir a abstração do sistema de suporte. Contudo, hoje em dia já não é bem assim. A virtualização está ligada às conexões e, no caso do nosso trabalho, está interligado com as redes. A origem remonta a 1960, com a primeira plataforma de virtualização que foi criada pela IBM, a IBM CP40, e hoje em dia já existem vários tipos de virtualização, para virtualização de hardware, virtualização total, etc. Os pontos cruciais da virtualização prendem-se principalmente na área empresarial, a eficiência do sistema, ou seja, é possível passar de um sistema distribuído com vários suportes, onde a informação e os serviços estão muito afastados, para um sistema único, reduzindo os custos, permitindo a recuperação de falhas muito mais rápida e uma independência do sistema operativo, ou seja, podemos ter um único suporte preparado para tratar vários sistemas operativos com vários sistemas diferenciados. Mas o que são realmente estas redes virtuais nível 2? Uma rede virtual nível 2 é uma infraestrutura que é criada por cima de uma infraestrutura de rede. Esta infraestrutura vai permitir, por exemplo, na Layer 3 VPN, que seja comunicada os pacotes recebidos da rede virtual, da máquina virtual, são apanhados na camada de virtualização, ou abaixo da camada de virtualização por uma aplicação preparada, e são colocados num IP ou MPLS que permitirá a ligação entre a rede de suporte. A rede de suporte até pode ser um protocolo completamente diferente, desde que a máquina virtual, que é em cima, consiga comunicar com outra máquina virtual que está do lado contrário. O que nós vimos por cá propor é um bocado diferente, que é essa comunicação, mas processar-se no nível 2, no nível 2 do modelo OSI. Ou seja, o envio das tramas nas máquinas virtuais é processado sobre o nível 2, Ethernet, por exemplo, e a comunicação na rede de suporte é feita por IP. A rede vai ser transparente ao contido, ou seja, as informações que são passadas entre as máquinas virtuais, cá na rede de suporte, na rede cá em cima do overlay, não vão ter qualquer contexto na rede de suporte. E qual será a motivação deste tipo de redes? A motivação são várias, principalmente na área académica e na área empresarial, onde vão permitir a interligação de máquinas virtuais sob um suporte completamente diferente, com protocolos diferentes. Essas máquinas virtuais podem ter aplicações ou protocolos novos que estão a ser desenvolvidos e vão permitir o amadurecimento desses protocolos, vão permitir a criação de novas aplicações cada vez mais robustas e um aumento na criatividade, claro. Se podemos estar numa rede que não estávamos inicialmente preparados, vai dar origem a novos sistemas e a novos modelos de negócio até. Ou seja, se podemos desdobrar a rede que tínhamos, provavelmente uma rede com 10 megabits por segundo, em 10 com 1, e o nosso cliente não pede mais, se calhar isso aí vai dar novos lucros às operadoras, porque vão olhar para isto como um negócio. A principal diferença entre a proposta que nós íamos oferecer e o que era feito até há uns anos, que era uma ligação manual das redes virtuais, ou seja, uma tarefa muito demorada e provavelmente no fim até poderia nem funcionar, com erros de configuração. A nossa proposta tenta dar a volta a isso. É uma criação automática
onde existe uma procura de recurso inicial, um mapeamento das entidades, ou seja, vamos ver quais são as entidades que estão melhor paradas para receber os nós virtuais e as entidades virtuais, com os links, o instanciamento dessas entidades, a manutenção da rede virtual e das características que foram parametrizadas e a portabilidade dessa rede. É importante que uma rede virtual possa passar de um suporte de rede para um novo suporte de forma transparente e sem grandes alterações da rede. A procura de recursos. A procura de recursos na literatura é abordada de várias formas diferentes. Procuras expansivas, baseadas num TTL, onde o endereço multicast vai permitir interligar vários nós e um valor de TTL de procura vai permitir interligar esses nós e saber as suas características. Uma troca de estado constante suportada numa arquitetura hierarquizada, ou seja, vários clientes interligados com um servidor que estarão sempre a enviar o seu estado e as máquinas virtuais para esse servidor que depois fará com elas o tipo de interessar, e aplicações que enviarão sempre o seu estado de endereço multicast que serão captados por quem entender, não é? E foram com eles o que entenderem. A segunda parte é o mapeamento das entidades, ou seja, para uma rede virtual seja criada da forma correta, é preciso saber qual é que é o melhor suporte para ter uma entidade virtual. Comumente é feito com o valor de CPU, com as capacidades de CPU que a máquina tem, memória, disco, número de nós ativos, e é criado um valor que irá ser comparado com os outros valores da rede de suporte e saberemos qual é que será o melhor para instanciar o nó virtual. Ou então a localização, baseada na procura expansiva, dependendo do número de TTL que foi necessário para procurar a máquina, poderemos escolher essa máquina, porque está mais perto da nossa máquina central, para criar a rede, para saber qual é que é o nó que pretendemos. A instanciação de links virtuais estará baseada principalmente no número de links virtuais que já estão criados sobre um link de suporte, ou então na largura de banda que está instanciada a cada um desses links de suporte. Depois temos um mapeamento, é a instanciação das entidades. Alguns projetos utilizam a utilização de protocolos de reserva de recursos, que é uma solução um bocado proprietária de um projeto europeu, e o encapsulamento, que é a solução mais corrente e legacy, e a alteração das interfaces de comunicação, que, como podemos imaginar, é uma solução um bocado na rede local, pois a difusão destes endereços seria sempre extremamente difícil. E a manutenção e portabilidade é o último ponto que entendemos crítico para a criação da rede virtual e a manutenção das suas características. Alguns projetos utilizam logs que permitem guardar as alterações que vão sendo feitas na rede virtual. Esses logs permitirão fazer o rollback, ou seja, pegar nas características, nas alterações que fizemos e voltá-las atrás, combatendo alguma coisa que tenha sido mal feita na configuração. Algoritmos de mapeamento e instanciação dinâmica. Na altura de mapeamento são escolhidos todos os nós que podem instanciar os nós virtuais. Nesta altura, há alguns que não vão ser escolhidos. Esses aí podem estar em lista de espera, caso haja algum problema, para instanciar novos nós virtuais. A configuração da rede, segundo o fecheiro XML, vai permitir manter a portabilidade do sistema. Ou seja, vamos poder pegar num XML que tem uma configuração de uma rede e passá-la para uma outra rede de suporte. Essa outra rede de suporte terá as características da rede que foi feita, da rede virtual, que foi feita sob um outro suporte de rede. Provavelmente serão necessários alterar alguns IPs que serão da rede de suporte, mas a procura de recursos poderá ultrapassar essa dificuldade. Esta é a proposta que é o modelo de proposta que estamos a apontar. É uma rede sobre a rede pública que permitirá uma interligação das máquinas virtuais que irão trocar trama nível 2. Os links virtuais poderão ser ponto a ponto ou multiponto, baseado na topologia que se pretende criar. A rede de suporte irá trocar protocolos IPs, que é o protocolo mais comum que podemos observar, e a rede superior, a rede virtual, vai trocar as tais tramas nível 2. A procura de recursos que implementamos é uma procura baseada no TTL. Temos os vários hosts de suporte
terão uma aplicação que estará ligada à rede de suporte, a um endereço multicast que será comum e conhecido por todos os hosts. O host que pretenderá iniciar a rede virtual envia um pedido com um TTL baixo. Por exemplo, no primeiro caso, envia um TTL e não encontra nenhum host. Não encontrando nenhum host, ele aumenta o número do TTL e começa a encontrar os primeiros hosts. Caso o número de hosts que for encontrado chegue a um valor que ele ache suficiente, a procura termina, ou então termina quando chegar ao número de TTL dado máximo, ou então passado por defeito pelo utilizador. As informações dos hosts que são encontrados são passadas para o que inicia a rede. As características passarão pelo endereço Ethernet da máquina virtual, do endereço Ethernet das interfaces do host, que é para fazer a comunicação, endereço Ethernet, TCP, todas as características do host, a carga que ele possui naquele momento, baseado no CPU, baseado na memória, baseado nas máquinas virtuais que já tem criadas, e ele, com esses valores, passará à fase de movimento. Não é? Essa fase de movimento será com o cálculo destes valores, com estes valores que possui, fazer um cálculo de um valor simbólico que permitirá comparar os vários hosts que tem disponível para a instanciação das máquinas virtuais. Este valor de carga não servirá para a instanciação, servirá para o utilizador saber qual das máquinas que pretende instanciar. Poderá ser necessário, o utilizador poderá achar que é criar várias máquinas virtuais num host apenas. Para ele, se calhar, esse valor de carga não terá qualquer sentido e achamos que não faria sentido meter um instanciamento automático com base nestes valores. Mas, de qualquer forma, oferecê-los ao utilizador. Com base nestes valores, o utilizador vai dizer quais são os extremos que ele pretende nos links virtuais ou nos links multiponto à frente. Estes links virtuais são baseados no encapsulamento, ou seja, logo que ele passa as informações do link virtual que pretende criar e quais os extremos que pretende criar, as máquinas virtuais que vai iniciar, ele inicializa as máquinas virtuais e cria as threads que irão capturar o tráfego que vem da máquina virtual. O tráfego que vem da máquina virtual será capturado baseando-se no endereço das interfaces da máquina virtual, ou seja, e só nesses endereços. Ou seja, poderemos ter várias threads a capturar várias máquinas virtuais diferentes baseadas no endereço. E os links criados, que permitirão a troca sobre a rede de suporte baseado na cápsula entre as máquinas virtuais, utilizando um IP que poderá ter várias características diferentes. Ou seja, poderemos pôr nessa cápsula um valor de QoS, uma largura de banda específica, que será controlado pela máquina virtual, ou seja, é criado um bottleneck no envio da máquina virtual para limitar a largura de banda que ele vai enviar. Contudo, não é simples saber, no meio do tráfego da rede pública, qual é que é o tráfego que as máquinas virtuais geram e qual é o tráfego que o nosso host vai gerar para a rede. Desta forma foi proposta uma solução que está baseada no número de protocolo que o pacote IP tem. Este número de protocolo será o campo de protocolo do pacote IP, que é um campo que tem 8 bits, que também já existe no pacote IPv6, sob o nome de NextHeader, e este campo de 8 bits está muito mal utilizado. Apenas dos 256 valores que pode ter, apenas o valor de 1 a 143 estão ocupados, ou seja, poderemos utilizar de 143 a 252 para endereçar cada um dos links virtuais localmente. Ou seja, 109 links virtuais que cada host poderá ter localmente para comunicar com outra máquina virtual que está remota. Ou seja, para isto é necessário... Não vou explicar aqui. Para isto é necessário uma negociação do protocolo entre as duas máquinas. Para criar o link virtual, o nó local envia primeiro uma espécie de draft do protocolo que pretende usar no link virtual. Este valor é calculado com uma função random dos 109 disponíveis e é passado para o novo modo. O novo modo vai verificar
verificar se já possui esse protocolo com alguma das suas ligações que tem. Caso não tenha, o link virtual é automaticamente criado, as threads são instanciadas e as máquinas virtuais são iniciadas. Caso não tenha, o novo módulo cria computa um novo protocolo e envia-o para a máquina local, ou seja, essa máquina local vai fazer a mesma verificação e, claro, ao fim de 5 protocolos que foram negociados, se isto aqui não tenha dado qualquer tipo de resultado, é porque a rede está completamente lotada, é porque já temos demasiados links virtuais criados e ele aí avisa que não é possível criar este link virtual, pois o link virtual já está muito ocupado. Contudo, isto aqui é muito grande o número de links virtuais que podem criar. É quase irrisório ter 169 links virtuais a sair de um único link físico. Ou seja, neste caso, nesta imagem, vamos ter a máquina virtual 2 e a máquina virtual 3 a comunicar sobre um protocolo negociado utilizando o 160 sobre um link virtual, sobre um link de base que vai comunicar em IP. Ou então, no mesmo link de suporte, a máquina virtual 1 para a máquina virtual 4 vão comunicar utilizando o protocolo negociado 145 e podia ser qualquer um, do 143 até ao 152. Nesse caso, poderíamos ter as 109 links virtuais aqui por baixo, que provavelmente seria logo uma limitação do número de banda que poderíamos oferecer a cada um. Após a criação do link ponto-a-ponto, é possível também criar os links multiponto. Os links multiponto serão criados aproximadamente da mesma maneira. Contudo, teremos um endereço de controle multicast que permitirá a difusão dos links multiponto que já estão criados. Estes links multiponto, que se passarão sobre este endereço de controle, permitirão que as máquinas que pretendem ligar a este grupo multiponto se liguem automaticamente, aceitando apenas as condições de compressão que é uma das características que podemos colocar no tráfego que é recebido da máquina virtual, é comprimi-lo de forma a ser colocado no pacote IP, fazendo um trade-off do processamento e do largura de banda que temos disponível. O esquema de envio do tráfego da máquina virtual entre as máquinas virtuais que estão criadas nesse link multiponto é baseado no endereço multicast também, que pode ser implementado no projeto, foi implementado utilizando raw sockets e utilizando multicast, que é permitido pelo Java, e caso seja utilizado uma aproximação raw socket, podemos na mesma colocar os valores que podíamos pôr nos links ponto a ponto. Ou seja, podemos simular um link ponto a ponto baseando-nos neste link multiponto. Ou seja, neste caso, temos uma comunicação entre a máquina virtual 1 e a máquina virtual 4 com o protocolo 185. Neste caso, foi optado por não negociar este tipo de protocolo, dizendo apenas tu não podes usar este protocolo porque já está a ser usado na máquina virtual local. Contudo, optámos por colocá-lo, depois permite uma melhoria na multiplexagem do sistema. Neste caso, temos também o protocolo 167, que permitirá interligar a máquina virtual 2 a 3 e a 5. A manutenção e portabilidade na nossa implementação foi também tida em conta. Ou seja, sempre que se inicia um novo link virtual, teremos threads que irão comunicar entre si, de forma a testar a validade da comunicação. Ou seja, teremos envios de hellos entre as máquinas virtuais e uma janela que permitirá alterar as características das máquinas virtuais e do link local que foi criado. A portabilidade também foi tida em conta, com a possibilidade de pegar na rede que já está criada e guardá-la por um ficheiro XML. Este ficheiro XML poderá ser guardado ou então poderá ser criado até de origem e poderá ser passado para outra rede e carregado utilizando a interface da aplicação. A implementação e os testes que foram realizados, as abordagens que foram utilizadas foram 8 no total, 4 que eram 2 em multiponto e 2 em ponto a ponto, e cada uma
a compressão ou não. Apenas as abordagens que utilizavam o WebSocket utilizaram o campo de protocolo que apresentámos anteriormente. As que utilizavam Datagram Sockets foram apenas utilizadas para comparar resultados e para apreciarmos, para vermos os valores que eram obtidos e compará-los entre si. A utilização da biblioteca JPK permitiu-nos o envio e a recepção e a captura dos pacotes das tramas que passavam na rede e dos pacotes que eram recebidos em cápsulas e é baseada no TCP/dump e no libpk. A rede de suporte que foi utilizada para os testes foi construída no Laboratório de Comunicações da Universidade do Minho e sobre cada um destes links virtuais foram criadas conexões TCP e UDP sobre cada um dos links virtuais e os valores que foram obtidos foram registados. Este aqui foi o primeiro valor que foi obtido com o TCP. É possível verificar a rede de suporte possuiu cerca de 4 vezes o valor que conseguimos nos nossos links. Isto deve-se, claro, ao overhead que é implementado pela aplicação. Mas, contudo, o valor nominal que obtivemos nestas conexões foi superior quando o link virtual que usava os sockets com o valor de protocolo em uniponto, que é aquela barra azul clara, obteve um valor superior a todos os outros resultados. Cerca de 100 kbits, mas provavelmente foi o suficiente para termos uma ideia que numa conexão do TCP seria possível obter com a utilização do protocolo um resultado superior. Contudo, estes valores são melhor verificados com a utilização da conexão UDP. A conexão UDP, o teste com a conexão UDP foi realizado de outra forma. Ao bocado foi feito com uma conexão simples entre as duas e foi testado o valor máximo que poderíamos obter. Neste caso não. Foi feito o teste com cada uma das larguras de banda pedidas, ou seja, de 1 até 10, que cada um destes testes foi feito 10 vezes, de forma a obter a média, e até chegar aos 10, que era o valor máximo que a rede de suporte conseguiu obter, que chegou lá em cima e estabilizou. Foi possível verificar, utilizando a abordagem com o sockets, obtivemos um valor extremamente baixo, quando não se utilizava compressão, que ao bocado no TCP também se notava a diferença, mas no caso do UDP foi gritante. Isto deviu-se principalmente pela fragmentação que foi observada. A biblioteca JPK necessita que os pacotes sejam serializados na altura do envio. E por esta razão fragmentavam os pacotes de uma forma extrema e foi a razão pelo qual as abordagens utilizando o socket passaram mesmo para o fundo do gráfico. Contudo, com a utilização da compressão, o valor utilizando o socket ficou extremamente perto da rede de suporte. Uma diferença de 500 capas, se não me engano, kbits por segundo, com a rede de suporte. O que nos deixou cientes que o valor do protocolo, com esta negociação do protocolo, poderia ter um efeito muito positivo na multiplexagem e desmultiplexagem das conexões. Gostava também de salientar que a utilização dos Datagram Sockets, quando não se utilizava a compressão, também ficou estabilizada no valor de cerca de 6 megabits por segundo. E quando não se utilizava a compressão, o valor ficou muito perto do nosso valor. Foi uma diferença de 100 kbits por segundo, foi mais ou menos o valor que deu no TCP. O próximo gráfico que gostava de apresentar são as perdas que foram registradas pelo mesmo teste. É possível verificar que as perdas dos dois valores que estavam em baixo ao bocado também são extremamente elevadas. Ou seja, com o aumento da fragmentação,
o número de perdas também tendia a aumentar. Contudo, o resto dos gráficos seguiram mais ou menos o mesmo paralelismo do que obtivemos no valor anterior. Ou seja, obtemos aqui o gráfico com o raw sockets, com negociação de protocolo, com compressão, com perdas apenas a iniciarem no valor de 7 megabits por segundo. Até atrás eram prestigiais em valores. E o mesmo aconteceu com a utilização dos Altagram sockets para as redes multiponto e as redes ponta-ponta. Para conclusões, gostava de salientar que a rede virtual de nível 2 foi construída, foi possível comunicar entre as máquinas virtuais que foram construídas, utilizando uma abordagem ponta-ponto e uma abordagem multiponto, e é possível observar que houve uma ligeira vantagem da utilização do protocolo, daquela negociação do protocolo em comparação com o encapsulamento e desencapsulamento normal do IP. Contudo, a biblioteca que utilizámos, JPK, fez com que houvesse um corte gigantesco na performance do sistema. Contudo, foi já criada uma biblioteca baseada no JNI e baseada no IPK para envio e recepção dos pacotes. Esta biblioteca ainda não foi implementada apenas pelas mudanças bruscas que significaria no sistema que já foi construído e pelo tempo que temos disponível. Para o futuro, eu proponho o desenvolvimento